Olá, tudo bem? Tudo bom? Oi, gente! Estamos aqui de novo na Rádio Mais, na live do Comece Bem. Comece Bem, uma proposta aqui da Rádio Mais, junto com a psicóloga Mariana Bassan, pra gente falar sobre as coisas do dia a dia, pra gente falar sobre os nossos principais dilemas, dificuldades da vida, enfim. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado pela sua companhia. Deixa o Instagram chamar aqui o pessoal. E hoje o assunto tá bem interessante. A proposta é a gente falar sobre produtividade e felicidade. Você já se pegou fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Sei lá, cuidando do filho e mandando e-mail? Você já se pegou na academia, lendo um livro, fazendo esteira ao mesmo tempo? Você já se viu nessa situação de estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Dormindo e ouvindo um podcast para aprender a falar inglês? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora aqui nessa live do Comece Bem. E quero agradecer já a Carol Personal, pedir pro pessoal mandar essa live para todo mundo. Eu vou convidar aqui os meus amigos para virem assistir essa live também. Lembrando que ela fica salva lá no Instagram da Rádio Mais, no IGTV, tá? Você pode assistir essa live novamente, mandar para quem você quiser lá no IGTV da Rádio Mais. Tem uma série com todas as nossas lives. Por sinal, são muito boas. Vale a pena você dar uma assistida por lá, tá bom? Deixa eu terminar só de convidar aqui os nossos amigos da Rádio Mais para assistirem essa live de hoje. E enquanto isso, vou me conectar aqui com a nossa psicóloga de hoje, Mariana Bassan. Tá aqui já com transmitir ao vivo com ela. Hugo Rezende, Thales, Nicole, seja bem-vindo. A Carol Personal tá dizendo que já fiz isso várias vezes. Carol, tô aguardando aqui a Mari Bassan participar com a gente. Tânia Jefferson, seja bem-vindo. Miguel, vamos lá. Mariana Bassan, fazendo figa aqui. Tem dia que a nossa conexão não vai. Deixa eu perguntar. Hoje eu mudei o cenário aqui, tô em outra sala. Quero perguntar para você se o som tá bom. E a imagem, está tudo certinho aí? Está chegando tudo bem? Dá um joinha aí para mim, pessoal. Então, vamos lá, vamos falar sobre produtividade. Você já se pegou fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Respondendo os e-mails e conversando com alguém? Quem nunca, né? Você já tentou... Obrigada, gente. Apareceu sim, Mari, eu já aceitei, inclusive. Vamos ver aqui. Deixa eu convidar você agora, Mari. Oi! Gostou do fundo, Carol? Ficou bom, né? Nosso cenário novo aqui. Ei. Oi, Mari! Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certinho? Então, Tudo começamos bem? certo. Começamos bem o dia hoje, né? Segunda-feira. Deixa eu dar oi aqui, o Marcelo tá chegando. Seja bem-vindo, Marcelo. Hoje no Comece Bem a gente vai falar sobre produtividade e felicidade. Quando a Mari falou para mim que eu vou falar sobre isso, ela me mandou uma charge, né, Mari? Isso. Onde tem várias, são quatro desenhos, né? Num deles a pessoa tá, sei lá, dormindo e querendo aprender inglês ouvindo as aulas. No outro, a pessoa tá na academia lá, na esteira, lendo um livro. A gente faz muito disso, né, Mari? A vontade de conseguir fazer tudo caber em 24 horas e ser eficiente e ainda tá feliz. Tem como? Eu acho que a gente tem confundido muito as coisas, né, Carol? Eu tenho percebido, não só em mim, mas nas pessoas que eu converso. E quando eu te mandei aqui tarde, eu até postei ela na semana passada. Eu, particularmente, quando eu olhei aquela charge, eu me choquei porque eu me vi ali, né? Então, muitas vezes os assuntos que a gente conversa aqui, Carol, eles têm muito a ver também
com o que a gente vive humanamente na vida, né? Porque muitas vezes Sim, eu tô com um livro e eu tô ali aproveitando um capítulo, conversando com a minha filha ao mesmo tempo e tomando um café correndo, né? E isso mesmo, aí ouvindo o podcast ao mesmo tempo, naquele intervalinho. Então, quanto que a gente tem confundido isso, quanto que a vida, né, tem nos colocado esse ideal, eu penso, de produtividade, né? Que é algo que está na nossa cultura hoje. Esse ideal de produtividade e desempenho. de estar o tempo inteiro tendo que fazer alguma coisa. E A daí Carol tá dizendo aqui, ó. Tô né? ouvindo vocês enquanto tô arrumando a casa e esquentando o almoço. É mais ou menos isso. E daí a charge ela escancara, né? Porque ela traz assim o quanto que até no nosso lazer a gente quer produzir, né? A gente quer assistir um filme, ler ao mesmo tempo, né? Para depois poder comentar, falar daquele assunto. Então, o quanto que a gente tem confundindo essas coisas. E eu me inspirei muito, sabe, Carol? Até acho que foi no começo do ano, não lembro a data. Eu fiz algumas postagens sobre esse livro aqui, que se chama Sociedade do Cansaço, né? Parece um livro bem inofensivo, só que não. O cara que escreveu é um filósofo sul-coreano, olha só que diferente para nós, mas ele é nascido lá, mas mora na Europa, e ele fala muito sobre essa angústia que a gente vive hoje e o quanto que isso nos leva à depressão, o quanto que isso pode nos levar à ansiedade, à medida que a gente não tenha um esclarecimento, né? Sobre esse nível de produtividade que a gente precisa ter. Até por isso que eu coloquei, eu sugeri o tema produtividade e felicidade, né? Porque aí, será que é possível? Eu penso que é possível ser produtivo e ser feliz. Desde que a gente coloque luz, que a gente coloque esclarecimento nas coisas que a gente tem, né? E não haja automaticamente. Né? Eu lembro que antigamente falava-se muito nisso na hora de você ir comer e assistir televisão. Era um ponto que todo mundo falava, né? Ah, o grande problema na década de 90, o grande problema da sociedade é que a gente almoça vendo televisão. Pensa A gente janta vendo televisão. Nós sabíamos, nós queríamos fazer tudo fazendo muita coisa. Então, agora é a televisão, agora é o celular ao mesmo tempo, vários celulares na mesa, né? Da mãe, do pai, do filho, com a televisão ligada ao mesmo tempo. Então, a gente complicou muito esse problema ainda da década de 90. Até eu lembrei, Carol, na minha casa era absolutamente proibido, né? Comer TV ao mesmo tempo. E era um tempo em que tinha muitas esperas, né? Espera quando você for da TV agora. A gente tem que esperar aquele programa passar naquele horário, né? Sim, exatamente. Agora não, né? A gente pode assistir a hora que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Olha, tá bem interessante aqui a discussão que eles estão trazendo, quem está participando aqui com a gente. A Bruna tá falando aqui, olha, eu não gosto de almoçar sem ver TV, YouTube e ficar no celular. Ela tem que comer, então, e tá conectada. A Carol, ela comentou, a Carol Personal, ela tá dizendo aqui, olha, eu quero confessar uma coisa, eu não acredito em felicidade. Me passa uma questão perene, que não acaba. Eu acredito em momentos felizes. E o Miguel tá dizendo aqui, não, eu acho que felicidade existe. Eu já fui muito feliz. Nesse momento apenas tem um momento, sim. Mas se Deus quiser, voltarei a ser plenamente feliz. Vamos tentar, Mari, então, definir essas duas palavrinhas aí, tanto a produtividade quanto a felicidade, que eu acho que vai trazer um maior entendimento aqui para nossa conversa. Vamos tentar sim. E eu vou tentar discorrer isso um pouquinho a partir dos conceitos desse livro, né? Porque ele coloca aqui muito essa produtividade como, né? Eu acho muito interessante. Só que ele não é fácil de ler, não, viu? Tem, assim, termos de visão bem denso. Coloca a produtividade como, né? O que a gente ouve falar muito, e até uma abordagem bem coach que a gente tem na mídia. Quando eu falo bem coach, não me entendam mal, né? Porque eu sou coach, inclusive, muito positiva e muito nos colocando, né, como autores da nossa própria vida, né?
Então, quanto autores da nossa própria vida, sem perceber, inconscientemente, a gente começa a viver uma autopressão por fazer a nossa vida acontecer, né? Por produzir em todos os níveis dela. Então, é como se a vida nossa passasse a ser um projeto, né? A vida passa a ser um projeto que pudesse ser planilhada, né? Pudesse ser controlada, como se a gente não tivesse todos os dias eventos adversos, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E aí, com essa questão da gente fazer a nossa vida acontecer, a gente começa a se colocar metas produtivas, né? De trabalho, de relacionamentos, porque daí o relacionamento não vira relacionamento. Aí eu tenho que ser uma boa mãe, né? Então, eu fiz um post um tempo atrás que estar com o filho passou a ser um compromisso na agenda. Eu Sim. tenho que estar com o meu filho para ser uma boa mãe, né? Então a gente começa a se pressionar, né, para se encaixar nesses padrões produtivos, de ser uma boa profissional, de ser uma boa mãe, de ser alguém legal no relacionamento afetivo, com amigos. Então a gente começa a ocupar a maior parte do nosso tempo para fazer coisas a fim que nosso desempenho aumente, né? Aí, então, isso é a palavra produtividade, né? E eu penso que dentro dessa produtividade, Mari, posso estar errada, mas a gente coloca muito do imediatismo. A gente está cada vez mais querendo que isso tudo aconteça no menor período de tempo, né? Porque a produtividade tem muito a ver com tempo também. E a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível, né? E aí, muitas vezes, a gente coloca um tempo irreal. Que às vezes essa produtividade, esse desempenho, essa meta, ela pode ser alcançada, mas talvez num outro tempo, não nesse tempo irreal que a gente coloca, né? E aí, o quanto que aí sobra pouco espaço, e aí eu entendo que a gente pode encaixar essa palavra felicidade, tanto no conceito da Carol, que entende mais a felicidade como sendo um caminho, né? Como sendo momentos de alegria, momentos de prazer, ou que ele entende que ele já foi feliz. E aí eu penso que talvez era um momento em que ele tinha mais situações, que ele vivia um contexto, né? Em maior parte do tempo mais feliz, né? Eu acho que o conceito dá para a gente encaixar tanto nas duas perspectivas do Miguel e da Carol, mas pensando que o ideal de produtividade, quando que a gente entra em ansiedade, e que aí sim, quando a gente pensa em estarmos ansiosos, a gente tem pouco espaço para estarmos felizes. O Miguel tá colocando aqui, a ansiedade dói. E realmente ela dói mesmo, né? E chega a trazer algumas patologias para o nosso organismo, pro nosso corpo, né? E aí esse livro, ele traz assim, o quanto que a gente se tornou escravo de nós mesmos, né? A gente acaba sendo a vítima do nosso próprio algoz, né? Porque nós mesmos nos pressionamos. Então, a gente vem lá da sociedade disciplinar, né? Onde a gente tinha um senhor que mandava e a gente obedecia, né? E hoje o nosso algoz somos nós mesmos. Nós nos pressionamos para fazer a nossa vida acontecer e acabamos adoecidos, igual o Miguel está falando, né? Que a ansiedade dói. E aí não necessariamente que esse seja o motivo de toda a ansiedade, toda a depressão no momento que a gente vive. Não dá para a gente ser simplista e dizer que é isso, né? Mas muitas vezes a gente acaba se colocando em sintomas de ansiedade, depressão, por conta dessa pressão interna. Essa autoimposição até mesmo, né? Isso. Hugo Mari tá dizendo aqui, olha, boa tarde, muito rica a discussão, apenas uma provocação. Em tempos que precisamos ser produtivos, qual tem sido a nossa produção? Quanto tempo durou a minha última produção? Produzir para mim ou para o outro? Por fim, já dizia o Cortella, qual a nossa obra, né? É uma boa pergunta, bons questionamentos aí. É isso, né? Para quem que a gente está produzindo, né? Vamos voltar, e acho que a gente precisa voltar quantas vezes for preciso, de novo, né? Porque a gente tem vivido muito nas redes sociais, né? Muita massificação, pouco espaço para alteridade, pouco espaço para as diferenças. Então a gente acaba querendo produzir, mais uma vez, não é nem produzir para a gente, é produzir para se encaixar, né?
Quando você pergunta o que a gente está produzindo, a gente está produzindo para a gente, porque se a gente estiver produzindo para a gente ainda tá bom, né? E na maioria das vezes, se a gente for perceber, a gente não está produzindo pela gente, a gente está produzindo para se massificar pelos outros, né? Então, o quanto que tem pouco espaço para as diferenças, para essa alteridade que é muito mais rica que a massificação, né? Que é muito menos coercitiva, que é muito mais saudável, poder expressar Sim. a nossa individualidade, né? Porque aí muitas vezes a gente se adoece também, porque talvez o que a gente quisesse produzir não fosse isso, fosse uma coisa diferente, né? Mas aí a gente precisa produzir o que está imposto culturalmente, o que está imposto na sociedade, que entra na repetição, né? Que gera o adoecimento. Sim, e eu acho que até essa provocação aqui que o Hugo fez, né? Qual tem sido, perdão, qual foi, quanto tempo durou a minha última produção? É aquela coisa da gente também avaliar e olhar e falar assim, opa, peraí, eu produzi, eu fiz, eu conquistei isso. Porque parece que a gente está só produzindo, e nunca acaba, a gente nunca produz algo, nunca concretiza algo, não fecha um ciclo. Eu acho que dá muito essa impressão pra gente, que tá o tempo inteiro querendo produzir e querendo ser feliz também. E essa busca pela produção não chega na felicidade nunca, né? Porque você tá o tempo inteiro fazendo. Então, às vezes, parar para olhar isso também é significativo, né? Fazer essa pausa para olhar para o que já foi feito, para o que já foi realizado, para o que já foi conquistado, né? E aí muitas vezes a gente pensa que pode ser que as conquistas sejam grandiosas, né? Sejam, a gente vê coisas magníficas, nossa, mas eu não conquistei isso, né? De repente, conquistei passar um dia bem saudável, sem ansiedade, né? Eu conquistei acordar de manhã e oferecer um café gostoso para os meus filhos, né? O que é uma conquista para você? O que é sucesso para você? Eu acho que é uma discussão também bem provocativa, né? Bem provocativa. Fala, né? Então, acho que é bem bacana o que o Hugo trouxe, né? De poder parar, né, para olhar o que a gente tem feito e não ficar aí nesse automático de estar só produzindo, porque isso cansa, né, Carol? Cansa, a gente às vezes se perde no meio do caminho, aí você tem que parar, e aí o parar quando você já está cansado, ele demanda muito mais energia para você retomar do que você fazer uma pausa estratégica, né, Mari? Isso também é bem importante. E enquanto você falava de produtividade, eu me lembrei do livro do Domênico de Masi, que ele fala do ócio produtivo. Ou seja, colocar produtividade até no nosso ócio, né? Mas ele convida as pessoas a fazerem menos para produzirem mais. Tem como será isso? Né? Eu acho que é uma primeira linguagem que o Domênico de Masi, quando ele escreveu esse livro, eu não lembro de que ano era, mas já tem aí umas 2 décadas, mais ou menos. Sim, eu acho que uns 20 anos, E eu acho que é bem complementar a essa leitura aqui, né? No sentido de o quanto que quando a gente relaxa, quando a gente faz pausas, de quando a gente não está produtivo, a gente acaba trazendo, dando espaço para que as ideias novas venham, para que as ideias novas aconteçam. Tem um outro livro que eu li recentemente que eu achei bem legal, um pedaço dele, eu não lembro até que livro que era, mas que ele fala que para uma ideia nova tomar forma, a gente precisa de um espaço de 7 anos. Olha só. Para uma ideia nova tomar forma e ganhar corpo, ela leva um espaço de 7 anos. Então, olha que bacana a gente pensar, né? O quanto tempo a gente precisa para formar uma ideia, né? Produzir em cima dela e gerar um resultado, seja ele qual for que a gente esteja esperando, né? E é um tempo que a gente não tem hoje, né? Pelo imediatismo que a gente vive, né? Pela internet que está aí reproduzindo a toda hora as coisas que a gente quer ver a todo momento. A gente não tem a espera de estar o pão mais, né? Já está o pão. E a gente vai na padaria e compra pronto. Já está tudo pronto, é verdade. Então, eu acho bacana a gente poder hoje, né, Carol, aqui no Começo Bem,
colocar uma luz nisso que a gente está vivendo em sociedade, né? Colocar esclarecimento nisso, para a gente poder olhar para os detalhes que a gente tem vivido, né? Até com mais amor também, colocar um olhar amoroso aí, nesse nosso dia a dia, né? Mais compassivo também. E eu acho que trazer essa provocação, né? Igual nos anos 90 tinha a provocação das pessoas não comerem assistindo televisão. Talvez a gente se provocar mais durante o nosso dia a fazer uma coisa e se dedicar àquilo verdadeiramente, né? Tô na academia, por que eu tenho que ler um livro? Não, por que eu tenho que ficar vendo uma série? Por que eu tenho que estar, né? Se eu estou fazendo minha caminhada, por que eu tenho que estar ouvindo podcast, pensando em outras coisas? Não, prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Na respiração do meu corpo, como que está funcionando o meu coração. Eu estou sendo provocada por uma personal, pela Andressa, a, a ficar verificando a minha frequência cardíaca enquanto eu faço atividade física. Tá. E a última que ela me fez foi fazer uma frequência bem baixa para eu poder me desestressar. Porque ela disse que as frequências cardíacas influenciam nos hormônios, influenciam na regulação do nosso organismo. Então, eu tinha que manter minha frequência cardíaca num nível baixo. E quando eu estava caminhando e fazendo atividade física, ali eu conseguia manter aquela frequência baixa. A hora que o meu pensamento, eu achei muito engraçado isso, ele ia, por exemplo, para o trabalho, ou porque eu tinha que comprar no mercado, o meu fôlego era outro, e o meu coração automaticamente, minha frequência cardíaca disparava. E aí eu saía da frequência que ela tinha me pedido. E aí eu disse pra ela, eu falei, Andressa, foi o maior teste de ansiedade da minha vida que você fez comigo. Porque eu tinha que manter a frequência cardíaca e se eu saísse com o pensamento para qualquer lugar, eu fugia daquela frequência. E quanto a gente faz isso na nossa vida, né? A gente está com os filhos vendo desenho, mas está lendo um livro. A gente está no trabalho, mas está, né, fazendo outra coisa. E aquilo para mim foi muito bom eu ter terminado, concluído o exercício, ter ficado na faixa da frequência que ela tinha me pedido por um longo tempo. Eu me senti super realizada no final do exercício. Eu me senti, falei, consegui, né? Eu consegui. E aí o Hugo coloca aqui, é importante olhar para a minha produtividade e felicidade a partir da minha régua e não do outro. Se um corredor olhasse eu fazendo aquela caminhada, ia falar, nossa, sério, que idiota aquela menina, né? Não vai conseguir o objetivo dela nunca, porque ela ficou andando devagarzinho. E eu acho que a gente pensar nesse sentido é uma provocação, né, Mari? Isso que você falou é a qualidade de presença, né, Carol? Quando a tua personal trouxe aí esse desafio de você se manter na tua frequência cardíaca, é você se manter presente, né? É trazer a mente para se concentrar no teu corpo, no movimento da tua caminhada, da tua respiração, dos teus braços, das tuas pernas, né? Porque aí a gente entra naquela estatística, né? Que 47% do tempo, na média, a gente passa pensando em coisas do passado ou do futuro, né? E aí, como a gente não tem controle, porque o que passou já passou e o que vai acontecer muito menos ainda, a respiração começa a ficar, né, mais acelerada, o ritmo cardíaco já começa a acompanhar, né? Então, ela te propôs você ficar no momento presente. Já adorei ela, né? Porque é aqui que está a vida, é aqui que está nosso coração, né? Então, o Hugo trouxe aquela provocação a sua obra. Eu penso que a nossa obra está onde a gente coloca o nosso coração, né? E que a gente mede a partir disso que você falou, né? Da nossa própria régua e não da dos outros, né? Brown tem também uma expressão que fala, fique na sua raia, né? Para quem nada, se trouxe o exemplo da caminhada, da corrida, né? Fique na sua raia, né? Fica na tua. Né? É a nossa medida que vale, não a do outro, né? O outro tem uma outra história, né? Tem outros objetivos, tem outras perspectivas, tem outros critérios de vida, né? Então eu penso que a nossa obra está onde está o nosso coração,
né? É. Aqui, ó, a Alana, minha mãe tá colocando aqui, sim, o amor, dedicação e esforço para fazer bem feito são ótimas escolhas na vida em tudo que fazemos. Né? Então, E eu acho que nessa chamada nossa da produtividade, é escolher uma coisa, fazer bem feito aquilo, né? Para depois, a hora que concluir aquele ciclo, nem que seja curto de um dia ou de algumas horas que você se propôs a fazer aquilo, mudar para uma outra coisa e não ficar tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E pôr o pé no freio, né? E colocar essa luz, entender o quanto que, daí trazendo, né, o ócio ativo, o Domênico Di Masi, o quanto que não fazer nada faz parte da vida. O quanto o tédio faz parte da vida. Né? Falando da televisão, eu lembrei que esses tempos, aliás, nós estávamos numa conversa lá em casa, que eu adorava, Carol, não sei se você é mais jovem que eu, mas eu adorava assistir o desenho do He-Man. Era o meu. Uhum. Então, nossa, eu não podia perder aquele desenho. Estava uma vez por dia naquele horário, né? E aí você tinha que ficar esperando. E daí a minha filha falou assim, o que você fazia enquanto você esperava? Eu falei, nada, ué. Não fazia Ficava nada. esperando. Ficava esperando, simples assim. Nossa, mas que chato, mãe. Eu falei, pois é, era assim, né? E a gente não achava chato. Não tinha outro desenho para ficar assistindo enquanto você esperava, né? Que ela coloca lá uma série agora de desenho, assiste ali uma atrás da outra, não sei Não quantos para nunca. episódios, né? E aquele desenho de novo que a gente gostava, ele ia reprisar com sorte daqui a um ano de novo. Não sei se tem alguém aqui na live dessa Dessa fase, época. mas era isso que a gente vivia. A gente vivia muito tempo em tédio, que se fala hoje em tédio, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tinha níveis tão altos de ansiedade, de depressão. Ela existia, não tenho dúvida que existia, que tinha menos recursos, que tinha menos tratamentos, mas estatisticamente a gente tinha menos casos, né, de saúde mental complicada, né, de Uhum. ansiedade, de depressão. O quanto a gente não aceita hoje o fato de, em alguns momentos, a gente não estar não fazendo nada. Dá, é verdade. E às vezes a gente quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, para poder aumentar a nossa produtividade e conseguir fazer mais coisas durante o dia. Então fica aí o nosso convite hoje, né, Mari? Para as pessoas É, olharem mais, definir primeiro o uhum, que é felicidade para você, o que é que pode, né, ser um momento feliz uhum, para você, olhar o que você já produziu e também analisar essa questão da produtividade. O que eu estou fazendo, né, da minha vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo. É uhum. uma provocação interessante hoje aqui para o Comece Bem. O famoso livro lá, O Milagre da Manhã, né? Eu acho que ele traz um dado ali tão significativo que eu tenho buscado informações sobre isso e eu não tenho encontrado nada muito preciso, mas eu tenho pesquisado, eu vou chegar lá ainda. Quando ele fala sobre o sono, né? Ele sugestiona que a gente pode precisar de muito menos horas de sono para dormir do que se vem falando que a gente precisaria aí de 7 a 8 horas para consolidar o nosso descanso e a gente continuar com uma vida saudável, normal, né? E aí ele sugestiona ali que 4, 5 horas que as pessoas poderiam precisar de muito menos horas de sono para se recompor. E aí eu vejo, né, nesse livro foi vendido assustadoramente, né, o quanto que nessa fala está esse ideal de produtividade, né? Então é Que você assim, precisa durma e fazer mais. produza, né? Não durma e produza. Produza mais, né? Produza, seja leitura, seja vai fazer atividade física, faça um projeto de trabalho. E aí, eu até acho interessante não ter tido nenhuma crítica muito massiva aí na mídia sobre isso. Por isso que eu tenho pesquisado, porque eu quero saber se tem algo mais atual que tem se falado neurocientificamente sobre o sono, Então, o né? sono. Legal, legal. Fica então a nossa provocação aqui para o Comece Bem, né? Para você ver mesmo, realmente, né? O que é a felicidade para você? O que é que você está produzindo? O que é que você já produziu? Se dá para você fazer uma coisa de cada vez, porque isso é bem importante, estar presente realmente no que você está fazendo, né? E convidar
também para ver uma live anterior, né, Mari? Que a gente falou sobre essa questão do você estar com a cabeça no antes, no depois. Onde é que você tá? Onde é que você se encontra? Tá no IGTV da Rádio Mais, essa live também. É só procurar na série Comece Bem. A gente já tá indo para, acho que 17º episódio da nossa série, viu, Mari? Nossa, tudo isso, Carol. Firmes aqui, toda segunda-feira, 12h12, Nosso trazendo compromisso. essa conversa aqui com você. E a gente aceita sugestões de temas, né, Mari? Para quem quiser dar a sua sugestão, pedir algum tema para a gente conversar aqui, trazer aqui, sempre aceitamos as sugestões aí. Sem dúvida, as contribuições sempre bem-vindas aí. Mandem aí o que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai desenhando algo que fique legal aí para todo mundo. Para quem está na live, ó, entra aqui, vai lá na Mari Bassan, curte a página dela, ela sempre está trazendo esses temas. A Mariana Bassan é psicóloga, coach, faz atendimentos online, também presencial, né, Mari? Isso. Estou à disposição, gente. Precisando, estou no direct. Só chamar ela. E aqui também tá a Rádio Mais, entra lá, curte a nossa página. Para quem vai ver esse vídeo depois, lá no IGTV, tá marcadinho aqui na descrição, Bassan Mariana. O meu também, Carol Chaves, da Rádio Mais. Vai estar tudo certinho aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E ó, manda esse vídeo para todo mundo, porque vale a pena. É um chamamento aí para produtividade e felicidade da melhor forma, né, Mari? Da melhor forma, isso mesmo. Produzir menos e viver mais, né? Exatamente. Obrigada, Mari, pela sua Beijo. presença mais uma vez, viu? Gente, obrigada. Tchau. Obrigada, Miguel, pela companhia. Atentamente sempre aqui com a gente, viu? Um prazer ter você. Verônica Coach está chegando agora, mas a gente está terminando a nossa live. Vai ficar disponível no IGTV. Muito obrigada pela companhia de todos vocês hoje aqui. Falamos sobre a produtividade e a felicidade. Né? Quanto é que você quer produzir? O que é que você quer produzir? E seja feliz à sua maneira, porque cada um de nós temos um ideal de felicidade. O importante é não idealizar, não. Trazer ele aqui para a realidade, tá bom? Convido você, então, para assistir a série do Comece Bem, que tá lá no IGTV da Rádio Mais. E, ó, você que nunca tinha visto, toda segunda-feira, 12h12, coloca o alarme aí no seu celular para você participar dessa conversa com a gente. Paula Borges, obrigado pela sua companhia. Daniele também, obrigada. Miguel, obrigado. Miguel tá desde o começo aqui com a gente. Acho que desde o 3º ou 4º Comece Bem, ele acompanha sempre. Muito obrigada, viu, gente? Olha, beijão mais uma vez. Lembrando que sempre aqui na Rádio Mais tem live. Na quarta-feira a gente vai falar sobre saúde. Na quinta-feira tem o Mais Social. E sexta-feira o Mais Personalidade. Tchau, comece bem você também essa semana. Até mais.